muito bem-vindos todos à grande festa do Bocafé aqui em Cesareia de Filipe. O Senhor levou seus discípulos para longe da atmosfera religiosa de Jerusalém, num lugar chamado de Cesareia de Filipe, para poder revelar a revelação mais importante da Bíblia, que é a revelação de Cristo e da igreja. Então o Senhor também nos trouxe aqui no primeiro final de semana, primeiro domingo, onde nós temos costume de ter a grande festa do Bocafé, e nós viemos aqui também em Cesareia de Filipe para juntos recebemos o que Deus tem a nos revelar para esse início do ano de 2019. Louvamos ao Senhor, porque Ele tem nos abençoado esse tempo todo, o ano que passou, 2018, apesar das nossas falhas, da nossa lentidão, o Senhor tem avançado entre nós. E é muito oportuno estarmos nesse lugar, justamente nesse auditório de Cesareia de Filipe, onde o irmão Dong, no final da sua vida aqui conosco, ele compartilhou 2 vezes nesse auditório a respeito da coluna do meio. Então, aproveitar, todos vocês estão olhando, onde está a parte central, para se conseguir construir toda essa estrutura do telhado, foi colocada uma coluna de madeira grande, bem no meio, para sustentar todas as estruturas do telhado. E essa coluna central sustentou durante toda a construção, sustentou principalmente essas treliças ou vigas diagonais que ligam as 4 colunas. Nós temos 4 colunas na extremidade desse quadrado que é o auditório. E essas estruturas principais, essa treliça principal, estava apoiada nessa coluna central. E durante toda a construção, nós fizemos essa construção prendendo, bem ali no meio tem um cilindro. Ali nós prendemos todas as estruturas ali, e quando tudo estava preso, nós finalmente conseguimos tirar a coluna do meio. O irmão Dong ficou com medo. Se tirássemos a coluna do meio, tudo iria cair. Mas não, ele percebeu que essa coluna do meio era somente para sustentar a estrutura enquanto estava a obra em construção. Então, ele teve uma revelação de Deus de que ele foi usado por Deus como essa coluna do meio, para que pudesse haver a construção dessa estrutura toda, e essa estrutura seria autossustentável. Então, graças ao Senhor, irmão Dong foi usado por Deus grandemente, desde o começo, e o seu ministério foi um ministério desbravador, um ministério bandeirante, onde ele enfrentou todas as dificuldades do início da obra, que não é uma coisa fácil. O Espírito foi com ele, e o Senhor conseguiu, através dele, irmãos, abrir toda essa obra, e hoje o Senhor pôde levá-lo, depois dos seus anos de trabalho, do seu labor, ele pôde descansar no Senhor, e essa estrutura hoje para em pé. Então, a mesma coisa, nessa estrutura você faz parte, eu faço parte, todos nós fazemos parte. Então, 2019, o Senhor quer contar com cada um de nós. E ainda mais uma pequena explicação para os irmãos da igreja em São Paulo. O nosso auditório em Butantã, nós estamos demolindo toda aquela estrutura do palco, toda a estrutura do púlpito, porque, na verdade, eu fui um dos que idealizaram aquela obra, e fizemos
palco grande e forte, e podia, porque nós contávamos com os irmãos pulando, lembra? Naquele tempo a gente pulava bastante. Então fiz uma estrutura super forte ali, e podia suportar 200 irmãos em cima pulando. Aquela estrutura aguentava. E toda a laje, né, do auditório, nós calculamos com 500 a 600 quilos por metro quadrado. Ali dá para subir automóvel, dá para colocar carro lá. Então, já prevenindo os irmãos pularem, né? Então, aquela estrutura é forte. Só que o púlpito, a estrutura do púlpito ficou muito grande, ocupou muito espaço. E nós, uma vez feito de concreto armado forte, fica difícil da gente remover, perdeu-se a flexibilidade. Então nós hoje estamos demolindo aquela parte e o salão vai ficar bem maior. E nós vamos colocar um palco removível, tá? Pode haver o palco do tamanho que nós quisermos, dependendo do nosso evento. E nós também queremos demolir a parte do mezanino. Você vai dizer, ué, mezanino, para que mezanino? É que quando nós fizemos, tinha uma regulamentação pela lei do zoneamento, a altura máxima ali não podia passar de 15 metros, do térreo até a ponta do telhado. Então isso exprimiu um pouco o pé direito, tanto do quem está debaixo do mezanino, como quem está acima do mezanino. E nós percebemos que a ocupação, tanto em cima como embaixo, ficou muito ruim. Quem ficava embaixo no mezanino, parece que ele estava meio fora, deslocado do ambiente da conferência ou da reunião. E quem está em cima também tinha dificuldade de realmente entrar no mesmo clima. Então nós estamos providenciando também para demolir aquela parte do mezanino. Irmão, vai ficar um salão muito bom. Vai ficar um salão grande e vai ficar um salão muito bom para todos nós, né? Então nós, ainda a partir da próxima reunião de domingo, ainda vamos usar o refeitório, né, até que lá em cima termine essa obra, tá bom? Então só para os irmãos saberem o que está acontecendo lá. Mas não é por isso que nós viemos para Cesareia, não. Cesareia realmente foi a ideia do irmão André. Ele falou assim, nós temos um lugar desse, por que nós não aproveitamos, não é isso? Então, primeiro domingo do ano, nós resolvemos celebrar essa grande festa ao Senhor, nesse lugar maravilhoso. E aqui estão conosco vários irmãos e várias outras igrejas, não é isso? Da região. Nós já temos o que, Melo? 700 e quantas pessoas já, né? 639 crianças, 39... Então, só de adultos já chega a quase 700 adultos, não é isso? 750? 650, né? E mais crianças e mais, né? E quem está servindo lá embaixo, tá? Então, graças ao Senhor por esse ambiente maravilhoso que o Senhor nos deu, né? E hoje não está muito quente, muito calor, muito propício para a reunião, tá? O ambiente está bem agradável, graças ao Senhor. Irmãos, eu queria aproveitar esse tempo, o início do ano. Nós já saímos, irmãos, com tudo. Pregação do Evangelho, armar-nos com o espírito do Evangelho, armarmos-nos com o espírito desbravador, né? Vamos já logo nos primeiros dias do ano, já nos entregarmos, nos consagrarmos ao Senhor, para que a sua obra seja um dia mais cedo terminada. E nós queremos fazer parte dessa obra. Então, Apocalipse 12, vamos abrir Apocalipse 12, é um bom cenário para essa explicação. Por quê? Porque o Senhor deu ao irmão Dong essa visão do Apocalipse 12, olhando para o mapa mundi. Ele inclusive, né, entregou esse mapa um dia até para o irmão Lee, para apreciar, porque ninguém havia visto da forma como ele viu. E cada vez mais hoje, ao olharmos para o mapa mundi, nós vemos que ele tinha razão. E a visão do Apocalipse 12, irmão, está realmente revelada ali
pelo menos registrada ali no mapa mundi. Ali no mapa mundi você tem de um lado um dragão, e você tem do outro lado, continente norte-americano, uma águia. É uma águia já recolhendo as asas, esticando o trem de pouso, né? As suas patas, já se aproximando do continente sul-americano. E o irmão Dong então viu essa visão. O dragão grande e vermelho compõe-se toda a Europa, Oriente Médio, não é isso? E querendo devorar um continente que parece um feto. Esse feto seria a África. E esse feto seria o filho varão. Não que a África fosse filho varão, mas que a África seria o último continente, um continente mais esquecido de todos. E por isso também, no ano 2000, nós voltamos com todas as forças para cuidar daquele continente. Para que naquele continente pudesse surgir vencedores, e juntamente com o amadurecimento dos vencedores das igrejas do mundo todo, o Senhor possa voltar, isto é, com o surgimento, com o nascimento do filho varão, e o Senhor poder voltar. É isso que eu quero explicar hoje, tá? Então, irmãos, nós estamos nessa grande batalha, essa grande batalha entre o dragão grande e vermelho e entre a mulher universal. E essa batalha não se iniciou hoje, essa batalha se iniciou desde o Jardim do Éden, tá? Então nós vamos ler, capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem é esta mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça? Eu, se não me engano, já falei uma vez para vocês, já lá no sonho de José, em Gênesis 37, versículo 9, vamos dar uma olhada. Gênesis 37, versículo 9. Todos acharam? Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 12 estrelas se inclinavam perante mim. 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então, essas 11 estrelas se referiam aos seus 11 irmãos, que com ele seriam 12 estrelas. Portanto, Jacó, né, Israel e a sua mulher, a mãe, e 12 filhos, quer dizer, representam os patriarcas. As 12 estrelas representam os patriarcas, desde Abraão, Isaac e Jacó, tá? Os 12 filhos de Israel. Então, as 12 estrelas e a lua debaixo dos pés representa a era do Antigo Testamento. Isto é, o Antigo Testamento, Deus deu a lei, e a lei era para guardar o povo, e a lei serviria de aio, de cuidador para com o povo de Israel, até que viesse o dia, até que viesse Cristo,
como o sol nascente das alturas. Então, o povo do Antigo Testamento era representado pela lua, e o povo do Novo Testamento, que somos nós, é representado pelo sol. Desde que apareceu Jesus Cristo como sol nascente das alturas, né? Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 78. Dá uma olhada. Lucas 1, versículo 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Esse sol nascente das alturas já nos visitou. É o nosso Senhor Jesus Cristo, e já morreu na cruz por nós, e já produziu a igreja. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, hoje, e nós somos representados pelo sol. Então, essa mulher representa a totalidade dos filhos de Deus, a totalidade do povo de Deus. O povo, desde os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó e os 12 filhos, e todo o povo de Israel que estiveram debaixo da lei. E representa nós, o povo do Novo Testamento. E nós sabemos que a história de Israel, quando Cristo morreu por nós, foi interrompida essa história das 70 semanas de Daniel, faltando apenas a última semana para acontecer na história de Israel. A história de Israel foi interrompida durante a era da igreja. Portanto, agora é a nossa vez de jogar no campo. Todos sejam os patriarcas, os povo do Velho Testamento, toda a criação, o mundo todo estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então agora é a nossa era. Portanto, irmãos, você não está no banco de reserva, você está no jogo. Você e eu somos importantes. Então não vivamos como se não tivéssemos essa responsabilidade. O mundo todo, o universo todo está olhando para nós. Então é hora da gente lutar por essa visão, tá? Bom, achando-se grávida, essa mulher, eu vou chamar de mulher universal, porque essa mulher é a totalidade do povo de Deus, e ela está grávida, ela está sofrendo as dores de parto. Irmãos, graças a Deus, que Deus tem a sua igreja, e nós estamos na era da igreja, e a igreja, irmão, serve para quê? A igreja, será que serve apenas para, eu tenho um lugar para reunir, tem um lugar onde os irmãos cuidam de mim, tem um lugar, né, para eu poder ofertar, tem um lugar para eu poder, não é isso, encontrar paz, descanso? Não, a igreja é mais do que isso. A igreja está na linha da economia de Deus, isto é, Deus quer executar a sua vontade através de nós. Então nós, graças a Deus, Deus quer, através da igreja, produzir vencedores. Deus quer, através da igreja, produzir pessoas maduras, não só filhos teknon. Em grego, teknon significa filhos criança, filhos ainda infantis. Mas Deus quer que esse filho infantil cresça através de alimentar-se da palavra do Senhor, através de invocar o seu nome, através da comunhão com os irmãos, através de servir os irmãos, servir a igreja. Irmãos, esses filhos possam crescer e se tornarem filhos ruiós. Ruiós em grego é o filho crescido, filho maduro. Tudo isso que eu estou falando, irmão, está em Romanos 8, não é isso?
Eu vou falar só para vocês sabendo que eu não estou falando de uma forma vazia. Né? Versículo 14, Romanos 8, versículo 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esses filhos aqui, se você for verificar, na original grego, huios, são filhos maduros, crescidos. E os filhos crescidos, irmãos, são filhos que são guiados pelo Espírito de Deus. Não são pessoas guiadas pela sua vontade própria. Não são pessoas guiadas pela vaidade dos seus próprios pensamentos. Não são pessoas guiadas pelas suas próprias emoções. Mas são pessoas guiadas pelo Espírito de Deus. Irmão, Deus quer, através da igreja, amadurecer você. Deus quer conseguir, através da fé, a obediência de todos os santos. Não sei se você percebe o que Deus está fazendo. Através das dificuldades que você está passando, através da igreja, a vida da igreja maravilhosa que você vive, Deus está tornando você cada vez mais obediente a Ele. Deus está fazendo de você cada vez um filho ruiós, que vive debaixo do governo do Espírito, do governo de Deus. Não temos a nossa liberdade mais. Nós somos para o Senhor. Somos governados e controlados pelo Senhor. Só que esses filhos ruiós ainda precisam passar por mais uma etapa. Essa etapa, pouca gente viu isso. Então, de ruiós, ainda precisa passar para filhos herdeiros. Aqui, ó, versículo 14. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Esses filhos aqui, no versículo 17, são filhos teknon. Todos nós nascemos filhos de Deus, mas o objetivo de nascermos filhos de Deus é para sermos herdeiros de Deus. E qual a diferença entre filhos maduros e filhos herdeiros? Qual a diferença? Quem sabe? Suponhamos que você tem um grande negócio, uma grande empresa, e você tem um filho ou tem filhos. E o seu filho, você cultiva seus filhos, cria seus filhos, para que eles amadureçam, não é isso? E quando amadurecer, qual o seu objetivo? Seu objetivo, não só que eles fiquem adultos, não é isso? Eles fiquem fortes, comam bastante, comam do bem, do melhor, e ficam fortes, mas você quer que eles um dia vão fazer a gestão do seu negócio. É diferente. Ser meramente um filho crescido, maduro, mas que não entende nada dos negócios do pai, não é isso que Deus quer. Deus quer fazer de você um filho que vai receber como herança os negócios do pai. Então Deus precisa, além de você crescer particularmente, pessoalmente, maturidade, crescimento, Deus quer colocar você na obra dele. Deus quer que você se preocupe com a obra do Senhor aqui na terra. É para isso, irmãos, que eu quero mostrar essa visão de capítulo Apocalipse 12. Você não fique fechado, apenas isolado na sua igreja, no seu serviço na igreja e no seu grupo familiar, no seu local de reuniões. Irmãos, embora a gente faça isso, mas a nossa visão tem que ser ampla. E eu estou aqui, se você perguntasse, já contamos essa história, perguntar para um trabalhador que está fazendo o quê? Levantando umas paredes, fazendo umas construções, e você perguntar para esse trabalhador que não tem a visão geral, o que você está fazendo? Não sei, me mandaram levantar essa parede, estou levantando a parede, estou fazendo talvez um quarto aqui, um banheiro, uma sala, tal. Tá.
Mas se você perguntar para outro trabalhador que tem a visão, amigo, o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou ajudando a fazer um grande centro, o maior centro empresarial da América Latina. Esse segundo está fazendo a mesma coisa, mas sem visão. Tem a visão da obra de Deus. Esse está sendo preparado para ser herdeiro de Deus. O que você está fazendo? Não sei, eu estou servindo, me mandaram fazer isso. Não, você tem que ter a visão da obra de Deus. E você, mesmo que seja pouca coisa que você esteja fazendo, irmãos, você precisa ver o que o Senhor está fazendo aqui na terra. Mas para isso, aqui diz, se com ele, vou ler, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esses sofrimentos já não são aqueles sofrimentos de Romanos 5, que fala que a tribulação produz perseverança. Aquele sofrimento para o seu crescimento pessoal, maturidade pessoal. Mas esse sofrimento, irmãos, é pela obra do Senhor. Vocês percebem a diferença ou não? Ó Senhor Jesus, eu espero que todos vocês, espero poder engajar todos vocês na obra do Senhor, engajar todos vocês nessa luta universal. Não estamos lutando para nada, estamos fazendo surgir o filho varão. Durante esses séculos todos, a igreja tem gerado vencedores, mas os vencedores que a igreja tem gerado, ainda são vencedores indivíduos. Um servo de Deus muito usado por Deus, ele foi um vencedor. Outro servo de Deus, outro irmão ali amadureceu, outro irmão amadureceu e foi tomado pelo Senhor. E nós tivemos vários vencedores individuais. Mas irmãos, está na hora, porque essa mulher se acha grávida, está sofrendo com dores e parto. Essa mulher vai gerar um filho varão. Esse filho varão já não será um ou outro indivíduo vencedor. Esse filho varão, irmãos, é o conjunto, um grupo de pessoas que venceram. Então, o Senhor, na nossa época, 2019, Ele quer gerar um grupo de vencedores. Não só você ou ele, nós juntos. Não que todos vão ser, mas aqueles que buscam vão ser. Aqueles que auxiliam uns aos outros, aqueles que oram uns pelos outros, não aqueles que puxam o tapete um do outro, não aqueles que pisam na cabeça do outro para subir, não. Nós, todos, como Colossenses 3 fala, suportando-nos uns aos outros em amor. Não é isso que fala Colossenses 3? Vamos ler de novo. Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso está, irmãos, em contraposição ao versículo 8. Versículo 8 diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira. Antes era isso. Ira, indignação. Irmãos, com esse ambiente, ira entre nós, indignação entre nós, não haveria nunca os vencedores coletivos. Mas agora mudamos. Nós éramos da ira, indignação, maldade, maledicência. Era muito fácil a gente falar mal uns dos outros, não era? A crítica, julgar um ao outro, saía muito fácil da nossa boca. E agora, irmão, nós estamos vigiando a nossa boca,
para que não saia nenhuma palavra torpe. É ou não é? Graças ao Senhor, a igreja hoje está diferente. Não estamos mais naquele tempo de ira, indignação, maledicência, maldade, né? Linguagem obscena do nosso falar, não mintais uns aos outros. Irmãos, não estamos mais naquela época. Nós estamos na época aqui, irmãos, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Irmão, nós estamos suportando uns aos outros. Se você quer participar desse grupo de vencedores, você tem que participar desse grupo que suporta um ao outro. Em vez de ter inveja, esse irmão está sendo usado pelo Senhor. Eu entrei com muito mais tempo aqui na vida da igreja, por que ele está sendo usado e eu não? Irmãos, chega de vivermos nesse ambiente de disputa e competição. No corpo de Cristo, todos os membros têm o seu espaço. Então nós, irmãos, devemos suportar-nos uns aos outros, não é isso? Perdoai-vos mutuamente, irmãos. O perdão nos liberta de ressentimentos. Quão horrível, irmãos, é viver uma vida de ressentimentos, de mágoas. Quem ainda tem mágoa no coração? Usa perdão para se libertar da mágoa, da raiz de amargura, não é isso? De ressentimentos, de falta de perdão. Irmãos, que o perdão possa libertar-nos. E isso para produzir o quê? Para produzir o quê? Para, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, irmãos, deve imperar. E nesse ambiente do amor, nesse ambiente de paz, irmão, nós vamos produzir vencedores coletivos, que são o filho varão. Vai surgir o filho varão, porque essa mulher se acha grávida. Você não está percebendo que a igreja está sofrendo dores de parto? Está querendo dar à luz? Vamos ajudar? Vamos amadurecer? Ajudar um ao outro? Amém? Voltando lá. Apocalipse 12. Ó Senhor Jesus. Viu-se também outro sinal no céu, versículo 3. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E essas 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, é a mesma descrição da besta que virá na grande tribulação. Isto é, isso é uma prova de que o anticristo, a besta que virá, é simplesmente, irmãos, uma corporificação, é totalmente um com esse dragão. Esse dragão está aqui para lutar contra a mulher, e principalmente, se ele manter a mulher sem produzir o filho varão, ele ainda tolera. Mas, irmãos, ele está ficando com raiva, porque o filho varão está sendo produzido. Alguns anos atrás, irmãos, quem sabe, a gente ainda vivia na nossa infantilidade, pouco nos preocupávamos com a igreja, com o Senhor. Irmãos, o dragão estava feliz, estava aliviado, porque não ameaçava. Mas agora está ameaçando o dragão. Então, irmãos, é hora, 2019, irmãos, é hora da nossa luta. Nós vamos lutar, irmãos, para produzir o filho varão. E esse dragão, ele era uma pequena serpente. Em Gênesis 3, quando o homem foi criado, Satanás percebeu que esse homem que foi criado por Deus, ao comer da árvore da vida, isto é, receber a vida de Deus e a natureza santa de Deus para dentro do seu espírito, isso iria mudar todo o cenário da guerra.
porque esse homem seria controlado por Deus. E com o poder de Deus, com a natureza de Deus, irmão, nada irá barrar esse homem para cumprir o propósito de Deus. Então, para isso, a serpente se antecipou e foi na parte mais frágil e conseguiu enganar a Eva. E com isso fez com que a Eva e Adão comessem da árvore, do fruto da árvore que Deus disse para não comer. E ambos transgrediram contra a palavra de Deus. E nessa transgressão, irmãos, tirou o homem da conexão com Deus. E conectou o homem com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quem é a cabeça, quem é a fonte dessa árvore, é o próprio Satanás. E o resultado foi morte. E Romanos 5, versículo 12, fala que por causa do pecado, né? Vamos dar uma olhada, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, Satanás conseguiu frustrar o plano de Deus. Conseguiu contaminar o homem que Deus criou. E essa contaminação não só contaminou o corpo do homem, que se tornou carne, e contaminou a alma do homem, fez com que a alma do homem tivesse sofrido o efeito da morte e do pecado, e se tornou o ego, e se tornou o quê? O velho homem. E o espírito do homem que foi feito para contactar Deus, amorteceu-se. E perdeu-se a função de receber a vida de Deus. E com a contaminação do pecado e da morte, o homem não podia sequer entrar pelo caminho de acesso à árvore da vida. Então, Satanás havia arruinado o homem e havia então enganado o homem e desiludido todo o plano de Deus. Ó Senhor Jesus, começou a batalha. Vocês viram? Apocalipse 12 começou lá em Jardim do Éden, Gênesis 3, uma pequena serpente. E essa serpente, irmãos, ao longo dos séculos, foi se alimentando do homem carnal, foi ficando gordo, foi se alimentando do sangue dos santos, e foi se tornando vermelho, e quando chegou em Apocalipse 12, se tornou um grande dragão vermelho, de tanto que ele devorou da carne dos homens, tanto que ele devorou do sangue dos santos. E hoje, irmãos, nós vemos, parece que o homem está derrotado, Deus está derrotado, e o dragão parece que venceu. Mas, irmãos, alguma coisa aconteceu. Deus enviou o seu próprio Filho. Quando o homem não tinha mais esperança, irmão, você sabia que essa luta foi uma luta ferrenha. A Romanos 1, aquela descrição da situação de Romanos 1, vamos dar uma olhada. É a descrição dessa batalha, não sei se vocês sabem, dessa batalha. Capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, Satanás conseguiu contaminar o homem e o homem passou a ser totalmente controlado por ele, encheu a humanidade de impiedade, longe do temor a Deus, e a perversão dos homens chegou ao nível mais baixo. Tanto é que Deus teve de destruir a humanidade com o dilúvio. Já estou em Gênesis capítulo 6.
onde Deus olhou para a terra, não havia sequer um homem que praticasse o bem. A maldade do homem havia chegado ao extremo. Era continuamente mal o desígnio do coração do homem. Irmãos, esse era o resultado dessa primeiro round da batalha entre dragão e o Senhor, entre os santos. Porque não havia ninguém do lado do Senhor aqui na terra para lutar. Havia poucos que eram da descendência de Adão. Até Enos invocava o nome do Senhor. Enoque andava com Deus. Mas pouco tempo depois, não havia mais muita gente lutando do lado do Senhor. E a humanidade toda, irmãos, caiu totalmente nessa situação de maldade, de contaminação, da morte, de violência. Primeiro round para Satanás. E agora? Deus então chama Abraão. Depois de Noé. Só que lá vai o segundo round. Satanás consegue um aliado aqui na terra, que é o Nimrod, e conseguiu tirar o temor dos homens com relação a Deus, e ninguém mais temia Deus. Começaram a exaltar o nome do homem e lutar pelos direitos do homem, pela vontade humana, e longe de buscar a vontade de Deus. E nessa hora, segundo round estava sendo vencido por Satanás. Deus então chama o homem. Esse homem, Abraão. Abraão era diferente. Seu pai era um fabricante de ídolos, adorava outros deuses. Mas ele, eu acredito, irmãos, que desde a sua infância, desde a sua juventude, ele via que não é possível que esse universo que nós vivemos, essa terra em que nós vivemos, seja obra das mãos desses ídolos. Isso tudo aqui tem que ter um dono, tem que ter um criador. E eu creio que há um Deus verdadeiro. Irmãos, esse coração fez com que Deus escolhesse Abraão. Sabia disso? Por isso que ele fala assim, o versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus desmanifestou. Quem quer, vê a manifestação de Deus. Quem não quer, não vê. Quem só busca a sua própria vontade, não consegue enxergar essas coisas. Mas quem busca a verdade, acha. É ou não é? Quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem busca, acha. Abraão buscou e achou. E o Senhor apareceu a ele. É ou não é? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Irmãos, Abraão foi um desses. Tem que ter um Deus criador. Tem que ter um Deus verdadeiro. E assim Deus o chamou, o Deus da glória, foi aparecendo. Irmãos, criou-se o quê? A origem da fé. Ele foi o pai da fé. E nós, irmãos, todos nós temos uma dívida com Abraão. Se não houvesse Abraão, nós não teríamos essa origem da fé. Abraão foi o primeiro homem que creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. E ele é pai de todos os que creem. Ele é o pai de nós que cremos no Senhor Jesus. Por quê? Porque a partir de Abraão, irmãos, Deus começou a produzir uma raça aqui na terra que seja um povo de propriedade exclusiva dele. E produziu Deus então, até então, pouca gente conhecia Deus. A grande maioria do mundo, das pessoas do mundo, irmão, continuava a vivendo essa vida de corrupção, de maldade, de violência, de perversidade. Só que havia um povo escolhido por Deus, o povo de Israel, irmãos, agora aqui na terra, foi chamado para ser o povo de Deus. E Deus,
até então, não tinha dado para o homem nenhuma referência por escrito. Pela primeira vez, Deus próprio escreveu os 10 mandamentos nas 2 tábuas da lei. Já não havia ainda inventado papel e tinta, não havia inventado ainda imprensa. Irmãos, Deus já foi o primeiro escritor. Ele escreveu nas 2 tábuas os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, irmãos, com as suas leis subsequentes que Deus deu, se tornou uma referência para o povo de Israel. Se tornou ou não? Uma referência. Porque os 10 mandamentos e a lei foram dados não só com a intenção do homem cumprir, mas é para mostrar que Deus nós temos. É um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus misericordioso, é um Deus cheio de glória, cheio de amor, é ou não é? Se preocupa com o próximo, se preocupa com o homem, é ou não é? Irmãos, foi a grande referência da humanidade, é ou não é? Em toda a humanidade, irmãos, não havia nenhuma referência. Surgiu a primeira referência dada por Deus, nos seus 10 mandamentos e nas leis. Quem foi entendido, deve estar entendendo o que eu estou falando. A importância de referência. O mundo estava perdido, sem direção, não sabia por que existia, não sabia, o homem não sabe, na verdade até hoje, o homem não sabe por que existe, o homem não sabe por que as coisas são do jeito que são, o homem não sabe por que tem que passar por tribulações, o homem não sabe por que sofre tanto, o homem não sabe por que vive, por que tem, é desse jeito o homem, não podia ser de outro jeito, porque o homem não tem referência, mas graças a Deus, Deus deu a primeira referência. Essa primeira referência foi dada ao povo de Israel. Só que a lei ainda não pode salvar o homem. Ainda não tem condições de levar o homem de volta para a árvore da vida. Então Deus, quando chegou, depois de quase 4.000 anos, Deus fez seu filho vir aqui na terra. E morreu por nós. Viveu uma vida humana perfeita, totalmente obediente ao Pai, fazendo a vontade de Deus, falando a palavra de Deus, não fazendo a sua própria vontade, nem a sua própria palavra, nem a sua própria direção, nem seu próprio tempo. Ele cumpriu o quê? O que Deus queria. Deus então o aprovou e o ressuscitou ao 3º dia. E esse varão aprovado por Deus, Deus o ressuscitou e Deus o fez Senhor e Cristo. Esse varão foi designado Filho de Deus no Espírito da Santidade. E hoje, irmãos, é o primeiro homem que foi glorificado, recebido para dentro da deidade, dentro de Deus. Irmãos, hoje esse homem é o nosso protótipo. E ele, em Mateus 5, 6 e 7, o que ele fez? Ele pegou aquela referência do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos da lei, ele aperfeiçoou, ele elevou o padrão, porque agora ele estaria falando com seus discípulos, com os que receberiam a sua vida, o seu espírito. Então teriam condições de cumprir o que está escrito nas exigências daquela palavra. E ele deu o quê? A nova referência. Mateus 5, 6 e 7 é o padrão elevado que os filhos de Deus do Novo Testamento, que possuem a vida de Deus, que vivem guiados pelo Espírito de Deus, eles são capazes de viver essa vida perfeita. Sede vós perfeitos como é o vosso Pai Celeste. É ou não é, irmãos? Nós agora, irmão, temos um padrão realmente elevado e nós temos condições de vivê-lo. Por quê? Porque hoje nós temos o Espírito dentro de nós. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é capaz de cumprir todas as exigências de Deus.
Aí que o Satanás mais teme. Porque até então, irmãos, parece que todos os assaltos, todos os rounds, ele venceu. Ele venceu, venceu. Mas quando chegou a morte de Cristo, ele começou a perder. Está perdendo. Tem que estar perdendo na sua vida, na minha vida. É ou não é? Mas ele não desiste. Ele vai lutar até o fim. E quando chegar no fim, ó Senhor Jesus. Eu estou meio sem ordem aqui, mas eu vou, conforme o Espírito vai me guiando, eu vou falando para vocês. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Vocês aguentam mais um pouco? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, essa vinda é parousia. Essa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo durará 3 anos e meio. Depois vou voltar para Apocalipse 12 para explicar. E a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Irmãos, o dia do Senhor não chega sem primeiro o que irá acontecer no final. Porque o dragão grande e vermelho, ele ainda vai dar a sua explosão final. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem da iniquidade, irmãos, é o anticristo. Ele é chamado de homem da iniquidade porque ele vai o quê? Ele vai lutar por tudo que é ilegal, ilícito e iníquo. Por isso, irmãos, vocês estão assistindo, sentados no sofá, os valores se invertendo entre nós, na nossa sociedade, é ou não é? Você, talvez alguns dos mais antigos, talvez diga, mas 20 anos atrás não era assim. 10 anos atrás não era assim. E as coisas estão mudando muito rapidamente. Estão ou não estão mudando? E os mais novos talvez não sintam. Bom, cuidado com isso. Cuidado, tá? Porque o homem da iniquidade vai aparecer. Quando que ele vai aparecer? Quando chegar o momento da iniquidade. Quando a ilicitude chegar à sua plenitude, chegar ao seu grau, onde ele se sentirá à vontade para aparecer. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Porque enquanto ainda há leis que controlam, leis, né, que ainda o impedem de aparecer, vai detê-lo, tá? Vamos ver, vamos continuar lendo. Então ninguém de modo nenhum vos engane por isso, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Satanás, desde Ezequiel 28, Isaías 14, ele sempre quis ser igual a Deus, é ou não é? Então, para ele conseguir esse intento de ser igual a Deus, ele precisa derrubar o conceito de Deus. O que está acontecendo, irmão, nesse mundo, sob batuta do dragão, está justamente trabalhando
contra o conceito de Deus. Por exemplo, é muito correto, muito certo, dizer que o Estado é laico. O Estado não pode torcer para nenhuma religião. Mas usar o argumento de que o Estado é laico, impedir que um governante ore ao Senhor, peça ajuda do Senhor com sabedoria e graça para reger uma nação, é criticado. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, usa-se um pretexto que é legal, mas qual é a tentativa do dragão? É acabar com qualquer adoração a Deus e qualquer conceito de Deus. Não se pode mais falar em Deus nas escolas, nas repartições públicas, nada de Deus. Irmãos, isso é sutileza do inimigo, é ou não é? Vou continuar. Não vos recordais de que ainda convosco eu acostumo a dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Ainda tem alguma coisa que detém o aparecimento desse homem da iniquidade, que ainda tem um certo ambiente de legalidade. Então, quando isso tudo foi derrubado o conceito de Deus entre os homens, e principalmente, irmãos, foi derrubado de que o homem terá de prestar conta a Deus. Irmãos, esse é outro conceito importantíssimo. Senão nós viraríamos todos seguidores do filósofo, ou seguidores epicureus. Que dizem os epicureus? Que não há, depois dessa vida, não há outra vida, não há juízo, não há Deus que vá nos julgar. Então, vamos cada um viver de desfrutar do prazer aqui no mundo, né? Mesmo que viva com injustiça, porque não vamos ser cobrados depois. Irmãos, esse é o conceito. Quando você derruba o conceito de Deus, você derruba também o conceito de que você não terá de prestar contas com Deus. É ou não é? Mas, irmãos, a Bíblia está cheia de conceito de que o homem prestará contas a Deus segundo o que ele faz. É ou não é verdade? Então, não vai na conversa dessa linha de filosofia nas faculdades, nas escolas. Irmãos, o homem tem de prestar contas a Deus. Se não, 1 Coríntios 15, Paulo fala, se for assim, não há então ressurreição. Não é isso? É isso que fala, né? Deixa eu ver onde está. Versículo 32, capítulo 15, versículo 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ué, por que se preocupar tanto? Buscar Deus, amar a Deus, viver a vida da igreja, ofertar o meu dinheiro para Deus. Para que tudo isso, esse sacrifício todo? Se nós vivemos só essa vida e quando terminar essa vida, não precisamos prestar conta com ninguém e amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida, rapaz. Vamos nos chafurdar no mundo, no pecado, nos prazeres, eu não é? Mas não, irmãos. Porque se a nossa fé se resumir nisso, nós somos os mais infelizes do mundo. Somos cristãos, amamos a Deus, ofertamos a Deus, nos consagramos a nossa vida a Deus, mas se amanhã não há ressurreição, para que tudo isso? Mas sim, nós seremos galardoados, teremos de prestar contas a Deus sim. Amém? Versículo 7 de 2 Tessalonicenses 2. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente o que seja afastado,
aquele que agora o detém. Irmãos, tem alguma coisa ainda detendo o aparecimento do homem da iniquidade. E essa alguma coisa que ainda segura a aparição, quem está derrubando todas essas barreiras para aparecer o anticristo? O mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade, irmãos, está operando sorrateiramente. Essa luta entre dragão e a mulher é uma luta surda, uma luta por baixo dos panos. Você não percebe, as coisas estão acontecendo. A sociedade em que você vive, você não percebe, mas as coisas estão mudando. Estão ou não estão mudando? Você não está percebendo. Foi-se a época de que os políticos, os que disputam poder, disputavam o poder por meio de guerras e revoluções, não é isso? Irmãos, hoje, os que ambicionam poder estão adotando uma outra linha, essa outra linha mais branda, mais devagar. Eles vão destruindo todas as instituições da sociedade, até que o homem passe a acreditar como eles acreditam. E quando toda a sociedade começar a pensar como eles pensam, irmãos, se você for uma voz contra, você será perseguido. Seus irmãos entendem o que eu quero dizer? Satanás está tomando as mídias sociais, está tomando as instituições de cultura, os artistas, os que são da área intelectual, de educação, jornais, a mídia. Irmãos, todos estão, parece, irmãos, é mais politicamente correto falar como essas pessoas falam e pensam. Se você falar o contrário, você é massacrado. E você, para não contrariar os outros, para não parecer que você é diferente, você acaba aceitando. E dali a pouco, irmãos, as nossas escolas não ensinarão mais nem matemática, nem geografia, nem física, estarão ensinando ideologias. Tudo isso, irmãos, faz parte do mistério da iniquidade que já opera para mudar a sua mente. Porque Satanás sabe, irmãos, que a mente do homem tem um poder de decisão do homem. É a nossa mente que decide se queremos viver no espírito ou queremos viver na carne. Ele quer mexer com nossos pensamentos. A hora que você pensar como eles pensam, você já está derrotado. A sociedade está como uma panela, água fria, você coloca alguns sapos ou rãs dentro, água fria, tão bem, confortáveis. Aí começa a pôr um fogo brando embaixo. E vai aquecendo bem brandamente, bem lentamente. Irmãos, quando o sapo perceber que alguma coisa está errada, já está começando a ficar cozido já. Irmãos, esse é o mistério da iniquidade que já opera. E eu e você, irmãos, temos que parar de abraçar essas causas políticas. Eu não estou falando nada de política, estou falando pela palavra de Deus. Nós vamos lutar, irmãos, pela palavra pura de Deus. O que eles definem ser coisas do passado, que eles querem derrubar, conceito de Deus. E chamada a tradição judaica cristã. O que é tradição judaica cristã? Claro, o mundo não sabe. Tradição judaica são o que os judeus praticam, cristão o que os cristãos praticam. Mas, irmãos, não estão falando de religião. A tradição judaica, na verdade, eu estou dizendo
é com relação ao padrão, a referência que Deus deu no Antigo Testamento, pelas suas leis e seus 10 mandamentos, e o padrão que Jesus deu em Mateus 5, 6 e 7. Então, sem a vida de Deus, sem a vida de Cristo, não se consegue viver esse padrão. Mas pelo menos a sociedade é salva mais por essa reverência, do que deixar que o mistério de iniquidade opere rapidamente e isso acabe rápido. Seus irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, tá? Isso é uma coisa à parte que eu quero abrir os olhos de vocês. Não lutem por uma causa política. A política A ou política B, irmão, todas elas estão debaixo do mistério da iniquidade. Nós lutamos, irmãos, pela palavra do Senhor. Voltando para Apocalipse 12. Ó Senhor Jesus. Viu-se um grande sinal, eis um dragão, versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Irmãos, quando ele arrasta com sua cauda a terça parte das estrelas do céu, os anjos, os principados potestades sob o seu comando, irmãos, virão atuar diretamente e ferozmente aqui na terra contra o filho varão, contra o nascimento do filho varão. Irmãos, Satanás quer lutar contra nós agora. E nós, em 2019, vamos nos consagrar ao Senhor para lutarmos juntos para produzir o filho varão. Tá? Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, o filho varão. Aleluia! Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações. Por quê? Porque são pessoas que foram treinadas pelo negócio do pai. Não foi só uma pessoa filho que cresceu, virou adulto, mas o filho sofreu pelos negócios do pai. Os filhos sofreu para a produção da vontade do pai. Então agora esse filho está pronto para reger as nações com cetro de ferro. Você quer fazer parte disso? Amém? E o seu filho, irmãos, quando o dragão está para devorar, quando nascesse o filho varão, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Sabe onde fica o trono de Deus? A Bíblia diz que o trono de Deus fica no terceiro céu. Quando surgir esse grupo de vencedores coletivos, não está longe para acontecer, irmãos. Isso quero encorajar vocês. Nós vamos ser arrebatados para o trono de Deus. Quer fazer parte? Então vamos lutar. Não vivam mais uma vida passiva, alienada. Não é isso? Vão viver para esse propósito do Senhor. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, porque esses 1260 dias são 3 anos e meio de terrível tribulação, que a Bíblia chama de grande tribulação, e se Deus não tivesse abreviado os dias, ninguém sobreviveria. Serão terríveis esses dias, mas os vencedores coletivos serão poupados, aí eles serão poupados de ficar aqui na grande tribulação. Irmãos, eu quero hoje, não esperar aquele dia, hoje lutar pelo surgimento do filho varão. Alguns dizem que o filho varão é o conjunto dos vencedores dos filhos, dos vencedores mortos. E as primícias, né, de Apocalipse 14, são os vencedores vivos quando o Senhor voltar. Mas, irmãos, olhando melhor, para mim, o filho varão é a totalidade
dos vencedores coletivos. Dos vencedores. Por quê? Porque quando nascesse o filho varão será tomado. Se foi tomado, irmão, tem que estar vivo. Então, nós queremos crer queremos fazer parte desse grupo de vencedores coletivos. Só que, e quem não for tomado? Quem não for vencedor? Irmãos, ainda durante 3 anos e meio, Deus ainda quer cuidar dos seus filhos. E aqui no Brasil, na América do Sul, Deus reservou um deserto para sustentar a mulher universal, o povo de Deus. Aí incluirá, irmãos, o povo do Velho Testamento, os judeus, e também o povo do Novo Testamento. E muitos fugirão do epicentro onde atua o dragão, lá na Europa, Oriente Médio, toda aquela região mais perigosa. Muitos será dada 2 asas para essa mulher, que voará e virá para esse deserto. E esse deserto, irmãos, é para Deus sustentar a mulher por 3 anos e meio. Não é isso que fala? Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Irmãos, aqui é o lugar da mulher. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 3 anos e meio. Então a serpente arrojou de sua boca atrás da mulher água como rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Bom, eu não quero comentar isso, não tenho tempo. Irmãos, graças ao Senhor, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu vou terminar. 2019, que fique bem clara a nossa missão. Qual é a nossa missão? A nossa dupla missão. A nossa dupla missão. A primeira missão, irmãos, é gerar o filho varão. É o que eu disse no começo. Vamos parar de viver na infantilidade. Parar de viver no velho homem. Parar com toda a ira, indignação, gritarias, inveja, maldade, maledicência, não é isso? Raiz de amargura, ressentimentos. Vamos parar com isso. Comparações, competições, quem é melhor, quem é pior, quem é o primeiro, quem é o segundo, não importa, somos membros do corpo de Cristo, todos têm que ter espaço na igreja para funcionar, inclusão para todos, servir ao Senhor com excelência e com entusiasmo, é ou não é? Vamos viver a vida da igreja. O alimento diário, semana 3 dessa semana. Quando chega em Romanos 12, de Romanos 1, começa mostrando, irmãos, o maravilhoso Evangelho de Deus. Depois mostra que o homem caiu no fundo do poço. E nem mesmo os judeus que se consideram melhores, porque eles têm um padrão, uma referência melhor do que nós, do mundo, eles seriam justificados pelas obras. Então Deus mandou Cristo
Pela sua morte ele realizou a redenção e todos nós somos justificados pela fé. Judeus e gentios. E a partir então do capítulo 5 de Romanos, nós passamos a vislumbrar um processo de santificação, que é um trabalho, uma mudança real na nossa vida. Não fomos apenas salvos no Espírito, mas a nossa alma está sendo mudada. Ela está sendo transformada dia a dia. Estamos o quê? Recebendo a vida santa de Deus. Está mudando a nossa natureza. Aquela natureza terrível do velho homem está recebendo a natureza de Deus. Nós vamos chegar ao quê? A santificação, a glorificação, até a redenção dos nossos corpos. Nós vamos virar filhos de Tequinó para filhos ruiós, até os filhos herdeiros de Deus. Aí então o mundo será libertado do cativeiro da corrupção, irmãos, e todos nós seremos glorificados e o mundo será libertado. Aí Romanos 9, 10 e 11 fala de um assunto sobre os judeus, mas que tem tudo a ver conosco. Não vou falar agora aqui. A partir do capítulo 12, que é dessa semana, mostra o seguinte. Até agora, Paulo falou de um processo de salvação de Deus maravilhosa, até da justificação, santificação até a glorificação. Está completo até o capítulo 8. Mas quando começa no capítulo 12, é para mostrar que é na vida da igreja que a gente começa a experimentar tudo isso. Tem gente que pensa, quando lê Efésios capítulo 1, a visão maravilhosa da bênção celestial de Deus, mas não. Quando chega no capítulo 2, quando põe os pés na terra, parece que a gente se desilude. A gente fala assim, mas a Bíblia fala da vida da igreja tão maravilhosa, mas a igreja que eu vivo, olha irmão aqui, olha aquela irmã, uma vida horrível. Todo mundo é problemático, aquele irmão é problemático. Irmãos, a vida da igreja é assim. É uma congregação de pessoas imperfeitas. Você é perfeito? Nós estamos aqui justamente para sermos perfeitos. Os doentes, os imperfeitos estão aqui na vida da igreja. E estamos todos indo para a direção da perfeição. Então, a vida da igreja é para nos curar. A vida da igreja é para nos transformar. A vida da igreja, irmãos, é justamente para aplicar toda a salvação de Deus, que Paulo falou até o capítulo 8 de Romanos. Não sei se vocês estão entendendo agora. Capítulo 12 começa a mostrar para vocês, põe os pés no chão. Essa vida da igreja que você está vivendo, não reclama do seu vizinho, não reclama do seu irmão que serve junto. Você não sabe quanto problema você tem de relacionamento enquanto você não serve com os irmãos. Quando você começa a servir com os irmãos, você vai ver a sua dificuldade e a dificuldade dos irmãos. É nessa hora, irmãos, é que nós aprendemos realmente a aplicar a salvação de Deus. E é nesse ambiente da vida da igreja, vai se produzir o verdadeiro filho varão. Não seremos pessoas teóricas, cheias de doutrina na cabeça sobre santificação, sobre a glorificação, mas nós sabemos o que é sofrer por causa do Senhor, para negar a si mesmo, para que o Senhor possa tomar primazia, encabeçar todas as coisas, e por fim, irmãos, nós vamos reinar com Cristo. Amém? Vou parar por aqui. Vocês perceberam e entenderam a nossa missão desse ano? Não falei a segunda, perdão. A segunda missão. A primeira missão, irmãos, é vamos lutar, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, a ruminar a palavra, a entrar para praticar a palavra, não é isso? Pregando o evangelho, saindo para levar essa palavra, seja a palavra escrita, colportagem, através do SEAP, através do Bucafé, através do jornal Árvore da Vida, né? Vamos levar essa palavra para os outros, assim nós amadurecemos. Mas precisamos ainda, a segunda missão, é preparar o deserto para receber os filhos de Deus. Vamos supor que os filhos de Deus vêm para uma cidade, aqui perto, vêm para uma cidade.
E nessa cidade nós não preparamos uma vida da igreja adequada. Tem apenas 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos ali, uma vida da igreja muito fraca. Irmãos, é nossa responsabilidade começarmos, irmãos, e de cidade em cidade, levantar a vida da igreja forte, uma vida da igreja adequada. Eu acho que numa cidade média, grande, tem que começar pelo menos uma vida da igreja com 50 pessoas, para ganhar algum corpo, ganhar alguma expressão à vida da igreja. E vamos lutar para isso, vamos lutar? O expolívio foi restaurado. A nossa carreta vai ser levada para a estância para a reforma. E quando terminar a reforma, a igreja em Campinas já me escreveu, já colocando à nossa disposição toda a estrutura que eles têm para aperfeiçoamento da equipe, para fazer tudo que for preciso, eles estão dispostos a usar a estrutura deles para isso. Isso mostra, irmãos, a igreja em Andeara disse que eles têm cargo porque a igreja de Nhandeara foi produzida pelo Expolivro. Irmãos, esse novo Expolivro irá ajudar a preparar muitas cidades a ter vida da igreja forte, adequada, para que preparemos o deserto para receber os muitos filhos de Deus que virão para cá. E nós mesmos, espero, seremos arrebatados com o filho varão ao terceiro céu. Deus abençoe vocês. Que essas 2 missões, a dupla missão, fique clara para cada um de vocês. Não vivam mais para si mesmo. Viva para o propósito do Senhor. Jesus é o Senhor.